O etanol ele tem várias rotas para a produção. Ele acontece a fermentação a partir de uma solução açucarável fermentável. Mas até se chegar nisso, pode ser feito através de 3 processos, que seria a extração por pressão ou difusão, como funciona com a cana ou beterraba, que no caso é separado o bagaço e o caldo da cana, por exemplo. Há um segundo processo que pode ser através da biomassa amilácea, que é através do milho, do trigo ou da mandioca, onde ele é triturado, acontece a hidrólise posteriormente, para aí sim ser conseguido a solução açucarada, ou ainda através da biomassa celulósica, que ainda está um processo em desenvolvimento, mas ocorre a trituração, posteriormente acontece a hidrólise ácida ou enzimática. Na hidrólise enzimática são utilizadas várias enzimas, como a celulase, a celubiase ou até a beta-glicodase, onde os polímeros eles são hidrolisados à glicose. Na hidrólise ácida é uma outra técnica, mas o material a ser hidrolisado é tratado numa solução ácida diluída, geralmente a 2%, sendo ácido clorídrico e o sulfúrico exemplos desses ácidos utilizados. Cada técnica ela tem sua vantagem e desvantagem, mas a hidrólise enzimática tem atraído maior interesse na atualidade. A fermentação ela acontece através do micro-organismo Saccharomyces cerevisiae. Ele é utilizado também no pão e na levedura da cerveja, ou seja, ele é utilizado desde a antiguidade. E ele faz a transformação da glicose produzida através da hidrólise que a gente viu no processo passado. Professor, com o aumento da produção de álcool, vai se plantar mais cana. A gente corre o risco de ficar sem alimentos? Nenhum risco. A área hoje utilizada para a produção de cana destinada à produção de etanol corresponde a 0,5% da área total agrícola utilizada no país. Apenas 0,5%. Além disso, o Brasil tem uma imensidão de áreas de pastagens degradadas que poderão ser substituídas, não só por cana-de-açúcar, mas pela produção de grãos. No Brasil, a cada ano, cresce a produção de alimentos, cresce a produção de grãos. Portanto, não há o menor risco de que, aumentando a produção de biocombustíveis, fique comprometida a produção de alimentos. Professor, eu ouvi dizer que estão destruindo a floresta amazônica para a plantação de cana para a produção de álcool. É verdade? Isso é praticamente impossível, por 2 razões. A primeira, por razões climáticas. A Amazônia fica na região tropical, onde chove muito, e essa chuva impede a concentração do teor de sacarose necessário para produzir uma cana de qualidade, que produza muito açúcar e muito álcool. A segunda razão é a distância. Não há lógica em se produzir álcool lá na Amazônia e depois ter que transportar este álcool por caminhão por 2 a 3 dias até os grandes centros consumidores. Fazer um passeio deste álcool, gastando petróleo para transportá-lo, é, acima de tudo, um grande contrassenso. O biogás é um tipo de mistura gasosa de dióxido de carbono e metano, produzida naturalmente em meio anaeróbico, pela ação de bactérias em matérias orgânicas, sendo fermentadas dentro de determinados limites de temperatura, teor de umidade e acidez. Ele pode ser produzido artificialmente com o uso de um equipamento chamado biodigestor anaeróbico. O metano, que é o principal componente do biogás, não tem cheiro, cor ou sabor, mas os outros gases presentes conferem-lhe um ligeiro odor desagradável. O metano é recolhido de dentro do aterro, sendo levado pela tubulação até dentro da usina. Na usina ele é filtrado e separado, restando o gás metano diretamente para uso. Ele pode ser usado como gás natural em motores de explosão, como combustível direto, ou
como fornecendo a explosão para energia, para fabricação de energia elétrica. As maiores vantagens do biogás é que não há o fornecimento de oxigênio para sua geração, ou seja, sem aeração. Então ela não consome oxigênio da atmosfera. Ele tem uma simplicidade operacional. Ele tem baixa produção de lama, no caso de lodo, de resíduos, e tem um custo de operação bem reduzido. A implantação também não gera grande ônus financeiro. Não há dúvida de que os biocombustíveis constituem uma alternativa concreta, com tecnologia já dominada para enfrentar o aquecimento global. Países que dispõem de terras, água, sol, mão de obra disponível, tecnologia adequada, poderão se transformar em plataformas exportadoras de biocombustíveis. No entanto, é preciso atender a um grande desafio, o desafio de produzir de uma forma sustentável. E o que é produzir de uma forma sustentável? É produzir obedecendo a 3 desafios. O desafio social, produzir respeitando direitos trabalhistas e sociais. O desafio econômico, produzir biocombustíveis sem impactar o preço dos alimentos. Em terceiro lugar, produzir de uma forma sustentável do ponto de vista ambiental, ou seja, sem causar malefícios aos cursos d'água ou destruindo florestas.